A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos nesta tarde de domingo. Estamos aqui para falar sobre o segundo vídeo, mas na verdade o primeiro vídeo da série de Escatologia Bíblica, mas o segundo vídeo falando acerca desse assunto, né? Sobre Escatologia Bíblica. Serão 12 domingos que a gente já falou anteriormente, que estaremos aqui ministrando a palavra de Deus sobre Escatologia Bíblica, que é a doutrina das últimas coisas, né? Então hoje nós temos a primeira aula, o primeiro vídeo falando sobre escatologia. Serão 12 domingos, 12 aulas, você não pode perder, né? Já se inscreve, já deixa seu like, já ative o sininho aí e esteja conosco nesses 12 domingos participando e conhecendo a verdade das Sagradas Escrituras, né? Então aqui na primeira aula eu quero abordar sobre um tema muito importante, né? Os sinais que antecedem a volta de Jesus, né? Hoje nós vamos estudar sobre os sinais que antecedem essa volta, né? O que vai acontecer, né? Como é que a gente sabe que estamos próximos da volta de Jesus? Ou como a gente saberá o tempo em que Jesus voltará, né? Jesus não deu data, não disse que nós teríamos que calcular datas, mas disse que os sinais antecederiam a sua volta e que nós deveríamos estar alerta. A igreja deve estar alerta e vigilante quanto a estes sinais, porque são sinais que mostram claramente que Jesus está voltando, como ele mesmo afirmou. E ele disse que voltaria. Ele afirmou inúmeras vezes que voltaria. Ele disse em João capítulo 14, não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós outros, né? Para que onde quer que eu esteja, vós estejais também. E muitas outras passagens que ele falou, né? Mas no capítulo 24 de Mateus, nós temos aqui o sermão profético, o sermão da revelação, né? Nós temos aqui um mapa profético. Se nós desenharmos um mapa mental, nós temos aqui o tempo que Jesus disse que antecederiam a sua volta. Ele fala de forma aqui sistemática eventos, acontecimentos que aconteceriam antes da volta iminente do Senhor Jesus nas nuvens. E é um momento em que a igreja não pode ter medo. A igreja tem que aguardar ansiosamente essa volta, né? Nós temos que aguardar ansiosamente esse dia que chegará para ser um dia de redenção e alegria para o povo de Deus, né? Mateus capítulo 24, então, versículo 3 diz o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ou seja, muita gente vai querer te enganar, mas acautelai-vos e ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhais, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são apenas o princípio das dores. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14, então: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então aqui Jesus está falando acerca dos sinais que antecedem a sua volta, dos sinais que antecedem a sua vinda. Eu gostaria de abordar aqui 3 pontos importantes, né? Porque a gente sabe que todo o governo, toda a instituição, tudo vai sofrer um dano, um abalo com a volta de Jesus. Então nós saberíamos que haveríamos problemas na política, na economia, na natureza, nos céus, na terra, no meio social, moral, na conduta, então de todas as formas, até mesmo na igreja. E eu quero abordar 3 pontos importantes dos sinais da volta de Jesus Cristo. Nesse sermão, capítulo 24, Jesus deixa claro que haverão sinais em vários lugares. E um desses sinais é na igreja. Os sinais da volta de Jesus na igreja. Mas haverá sinais na igreja para a volta de Jesus? Também haverá. Né? Jesus disse, por exemplo, que haveriam falsos cristos e falsos profetas, né? E o que nós temos visto muito? Falsos cristos e falsos profetas que estão tentando enganar a muitos, né? E nós temos que ter uma vigilância muito grande, porque os falsos profetas, o próprio Jesus disse que eles seriam muito astutos. Paulo disse que o diabo, ele se manifesta, ele se transfigura em anjo de luz para enganar até os eleitos de Deus, se fosse possível. Assim os seus ministros, né, ministros da corrupção, da injustiça, se parecem como ministros da justiça, como ministros de Deus, mas não são. Né? Então eles têm muita eloquência, eles têm muita inteligência, eles são homens estudados, homens doutos, né? E esses homens, eles, por sua eloquência, por sua inteligência, por sua capacidade de falar, de se expressar, eles enganariam a muitos, até mesmo com muitos sinais, prodígios e maravilhas, né, do erro, do engano, da mentira, né?
Mas nós que somos crentes, nós que somos servos de Deus, nós que somos cristãos de verdade, nós devemos estar alicerçados no conhecimento das Escrituras. Eu não sei como tem sido teu devocional, se você tem meditado nas Escrituras, se você tem estudado diariamente as Escrituras, mas isso é de suma importância para a igreja. Porque todo aquele que conhece as Escrituras, ele não é enganado, ele não é confundido. O próprio Senhor Jesus disse, ó, examinais as Escrituras e julgar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então ele está pedindo para que examinem as Escrituras para que tenham a vida eterna. Porque é nas Escrituras que nós vamos encontrar o caminho que devemos seguir, como devemos andar, como devemos adorar, como devemos agir, como devemos falar, se expressar e de muitas maneiras, né? Como deve ser a nossa conduta. A palavra de Deus continua sendo um manual de conduta para o cristão. E todo aquele que conhece a palavra de Deus, todo aquele que estuda minuciosamente a palavra de Deus, ele não é enganado por esses falsos profetas, por esses falsos Cristos, por esses homens que têm aí aparecido, surgido e enganando a muitos, né? Por isso que Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, ou seja, pregando no nome de Jesus, dizendo ser crentes, né? Ou seja, literalmente lobos vestidos de ovelhas. Então nós temos que estar apercebidos quanto a estas coisas, né? O segundo sinal na igreja, a apostasia. A palavra apostasia vem do grego apostase, que significa um afastamento, um desvio moral da fé. Então nesse tempo muitos se apostatarão da fé, como disse o Espírito. Paulo escrevendo a Timóteo vai falar, capítulo 4, versículo 3, né? E o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Então haveria uma apostasia muito grande. Como, por exemplo, alguns anos atrás, muitos diziam assim, ou quando você se converteu, você dizia assim, isso aqui era pecado, né? Agora isso não é mais pecado. Isso aqui era ruim, agora não é tão ruim assim, né? Isso não tem nada a ver. Então acontece que o povo vai tendo uma apostasia, já não tem mais amor pelo seu irmão, já não tem mais amor pelo seu próximo. Isso é tudo desvio da palavra de Deus, né? Se entregam a doutrinas de demônios. Então isso tudo faz parte de uma grande apostasia, que é um desvio moral da fé. As pessoas começam a viver a sua vida cristã de qualquer jeito, não segundo as escrituras, mas segundo o seu coração, né? Hoje tem uma frase muito conhecida, né? Segue o teu coração, não segue o teu coração não, porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, enganoso e corrupto é o coração do homem, quem o poderá esquadrinhar, né? Não siga o teu coração vai querer que você se incline para o pecado, mas a palavra de Deus, guiada pelo Espírito, vai querer que você se incline a ela, para andar em santidade. Então você não deve dar ouvidos ao seu coração, você deve dar ouvidos à palavra de Deus, né? Hoje o diabo, os falsos profetas que nós estávamos falando aqui, eles têm um costume de dizer assim, olha, Jesus quer o teu coração, Jesus quer o teu coração. Não, ele não quer só o teu coração, ele quer o teu coração, ele quer o teu corpo, ele quer a tua alma, ele quer teu espírito, ele quer tudo de você. Por isso que Jesus disse, o maior mandamento é este, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então veja bem, é de todo, é completo, é íntegro, né? É de toda forma, né? Então, os sinais que antecederiam a volta de Jesus na igreja seriam esses. O surgimento de muitos falsos profetas, que estão enganando muitos. Igrejas que fazem milagres, sim, que salvam muitas pessoas de doenças, de enfermidades, né? Mas que não levam salvação para o povo de Deus. Venha porque aqui você se tornará rico, venha porque aqui você vai ter as suas doenças curadas, tudo isso, mas a salvação da alma, a santificação, né? Isso, a consagração do crente, isso não é falado, não é anunciado. Então esses são falsos profetas, mas quando você vai para as escrituras, você saberá quais são os sinais dos falsos profetas. Pedro capítulo 2 disse, né? Acautelai-vos os falsos profetas que farão de vós comércio. Não é o que eles têm feito de muitos aí, comércio, vendendo, comprando, né? Fazendo uma série de engano através do engodo, né? Satanás ele é muito astuto e muito inteligente, então não caiam nessa lorota do diabo, né? Fiquem na palavra de Deus, que ela é o guia para a vossa alma, ela vos dá o entendimento de como deveis seguir, de como deveis andar para ser servo do Senhor, né? Então, a apostasia seriam esses sinais da volta de Jesus Cristo, né? Muitos já têm abandonado o Senhor, estão na igreja, estão comungando, estão ceando, estão falando em línguas muitas vezes, estão profetizando, mas estão já com seu coração afastado do Senhor, né? Passam a maior parte do tempo muitas vezes buscando coisas da carne e não coisas do espírito.
Paulo disse, o espírito milita contra a carne contra o espírito, para que ambos venham fazer o que é do seu próprio querer. Né? Mas nós temos que matar a nossa carne e viver para o espírito. Terceiro sinal dentro da igreja que antecederia a volta de Jesus, as doutrinas de demônios, espíritos enganadores, né? Os falsos mestres e os seus ensinos eram e ainda continuam sendo uma ameaça para a igreja e para a fé cristã. Eu costumo dizer que a pior de todas as ferramentas do diabo é esta aqui, a doutrina de demônios. Porque ela quer manter o povo dentro da igreja, mas com uma visão distorcida do evangelho de Cristo. Ela quer manter o povo dentro da igreja, mas perdida com entretenimento, com distração. Uma arma que o diabo tem muito usado é entretenimento e distração. As pessoas estão usando de entretenimento, ficando entretidas com muitas coisas, estão distraídas para muitas coisas. Tem pessoas que estão procurando a igreja como fórmulas de enriquecer, e a teologia da prosperidade está aí, ó. As igrejas evangélicas estão abarrotadas de teologia da prosperidade. A teologia do positivismo, pensa positivo, o positivismo está muito evidente no nosso tempo, né? Símbolos da nova era, o misticismo, símbolos da nova era, coisas que eram pecado e hoje já não são mais. A Bíblia ensina a não fazer imagem de coisa alguma e hoje as pessoas estão fazendo a imagem de tudo, né? Fazer imagens de tudo, estão a adorar, estão a servir, estão a buscar outros deuses, isso para não fazer imagens, né? Um dos dois símbolos grandes e famosos da nova era é a coruja e a borboleta. E hoje tem gente que até tatua esses tipos de símbolos na sua pele, né? Entregando as suas vidas a Satanás, porque ali é uma porta de entrada para demônios, para que o demônio tenha legalidade sobre o seu espírito, sobre a sua alma e possa controlar os seus atos, seus pensamentos e as suas ideias, né? Então há muita teologia de prosperidade, confissão positiva, culto aos anjos e muita outra série de misticismo que estão fazendo a igreja o Vale do Sal, a Rosa Ungida e uma série de outras coisas que é deturpação das Sagradas Escrituras. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia não afirma isso. Se você é um cristão autêntico, você deve estar embasado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso guia de fé, o nosso guia de conduta, ela que nos conduzirá, ela é o mapa na mão do viajante, ela é a bússola na mão do peregrino, né? Então nós temos que estar sempre alicerçados na palavra de Deus para não cairmos nesses engodos. Quarto sinal dentro da igreja da volta de Jesus é a perseguição aos crentes. O crente fiel e verdadeiro, ele é perseguido. Não é perseguido somente nos países árabes, como temos uma perseguição ferrenha na Coreia do Norte, na Índia, na China, na Nigéria, Argélia, os países do norte da África, onde o Estado Islâmico tem matado muitas vidas, ceifado muitas. O cristianismo hoje é onde mais se é ceifado vidas, é a religião ou o grupo de pessoas mais perseguidos no mundo inteiro são os cristãos, onde são mortos, né? E isso acontece não somente nesses países, mas também dentro da igreja. Porque quando tu é servo de Deus, quando tu te coloca em santificação, em consagração, que daí tu é chamado de crente fanático hoje, porque qualquer força de obediência hoje é considerado fanatismo para muitos, né? Se você é um pouquinho mais obediente, você é fanático, né? Então as pessoas estão assim, uma vida desequilibrada, né? Claro que existem pessoas fanáticas, muito fanáticas, né? A ponto como os muçulmanos que tiram a própria vida das pessoas por causa da sua religião, e também aquelas pessoas frias, totalmente apáticas ao evangelho e ao que está acontecendo no mundo. Vidas e vidas estão sendo ceifadas pelo diabo e a igreja está simplesmente, né, deixando as coisas acontecerem, né? Claro que não todos, né? Existe uma minoria, uns 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal como no tempo de Elias para viver a apostasia e o engano, né? Mas essa perseguição ela acontece comigo, acontece com você de repente que está me ouvindo. Por quê? Porque o diabo ele quer tentar trancar o meu e o teu mistério, a minha e a tua chamada, mas nós não podemos deixar-nos sermos influenciados por essas coisas, né? Então esses são sinais que aconteceriam na igreja, né? Mas a grande evidência do surgimento da volta de Jesus seria o surgimento dos falsos cristos, falsos profetas, a apostasia e a doutrina de demônios, né, dentro da igreja, né? Existem também outros sinais que precederiam a volta de Jesus, que seriam sinais nos céus da vinda de Cristo, né? Sinais no céu. Jesus alertou que antes da sua vinda haveriam grandes sinais, né? E um desses sinais seriam nos céus. Os poderes do céu seriam abalados, né? Claro que nós não devemos ficar especulando o que seriam, né? Mas a Bíblia diz que os homens ficarão espantados na terra
cujas coisas que vão acontecer nos céus. Então é algo de nós ficarmos alertas e vigilantes. Nós já temos visto, né, alguns acontecimentos no céu, visto várias luzes estranhas, acontecimentos, caimento de cometas, caimento de muitas outras coisas. Então nós temos visto que grandes coisas estão acontecendo no mundo para que se cumpra as escrituras, né? Jesus falou que ia se cumprir e está acontecendo, meus irmãos, está acontecendo. Só você ir para as escrituras, você diz assim, eu não creio em Jesus, não creio na Bíblia, mas nunca leu a Bíblia, né? Fala mal da Bíblia, mas nunca leu a Bíblia de capa a capa, né? Vai lá, lê minuciosamente, medita na palavra de Deus e você vai entender as profecias bíblicas, os acontecimentos estão acontecendo, você não tem como negar. Olha, Jesus falou 2000 anos atrás e as coisas estão acontecendo, né? Glória a Deus. Jesus ele fala muito de sinais, mas ele não dá datas. Inclusive ele usa uma alegoria de como uma mulher que está grávida, pronta para dar à luz, né? Aquelas que são mães sabem que quando estão para ganhar o filho, começam as contrações, as primeiras contrações, elas vão diminuindo o tempo de uma contração para outra e vão ficando cada vez mais fortes. Jesus disse que assim seria a volta do Filho do Homem. O próprio Paulo usa essa mesma expressão. Era um costume do povo judeu usar esse tipo de linguagem figurada da grávida para falar de sinais da volta, né, de Jesus e de outros eventos que seriam sinais do cumprimento profético de muitas coisas. Então o que acontece com a grávida? Ela está ali grávida, está tendo as suas contrações e as contrações vão aumentando, 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 vai ficando mais intenso, mais forte, até que venha a dar à luz. Assim será na volta do Filho do Homem. Jesus disse que esses sinais seriam como as contrações de uma mulher para dar à luz, né? Então aconteceriam muito mais e muito mais e muito mais, né? Terceiro, guerras, conflitos e terremotos, né? Nossa, Jesus falou de guerras e rumores de guerras levantariam contra nações, rumores de guerras, né? A Guerra Fria, que nós tivemos na década de 80 entre Rússia e Estados Unidos. Nós temos hoje uma certa guerra fria entre China, Coreia do Norte, Estados Unidos. Nós temos visto muitos rumores de guerra, muitos rumores de guerra. Então são sinais que antecedem a volta de Jesus. A primeira e a segunda grande guerra mundial. Quando Jesus fala de guerras, grandes guerras, nações contra nações, mas isso sempre houve, mas nunca em escala mundial como aconteceu em 1914 na Primeira Guerra Mundial e em 1942 na Segunda Guerra Mundial, que aí envolve as 70 nações proféticas que fala a Bíblia, né? 70 nações proféticas. Né? Hoje, claro, nós sabemos que existem muito mais que 70 nações, existem mais ou menos 150 nações, só que 70 nações proféticas porque algumas nações se dividiram, né? O Império Romano, por exemplo, se dividiu em vários países, em várias nações, a própria Rússia, né, que se dividiu também, a Sérvia e tudo, vários países, a Tchecoslováquia, que depois virou Sérvia, Montenegro, República Tcheca, então houve uma divisão entre os países. Mas as 70 grandes nações que, profeticamente falando, se envolveriam nessas guerras, e a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. De 1900 para cá, no século XX, século XXI, nós temos um aumento enorme de terremotos, de guerras e de uma série de outras coisas que Jesus falou que aconteceriam. Né? As pessoas podem às vezes julgar, né? Mas sempre houve terremoto, sempre houve guerra. Mas, por exemplo, aqui, ó, de 2000 a 2010 nós tivemos mais de 200 mil terremotos no mundo em 10 anos. Coisa que não aconteceu em séculos passados inteiro. Agora, só no dia de hoje, né, que eu estou fazendo esse vídeo, já teve 15 terremotos. Ontem nós tivemos 37 terremotos, né? Eu estou sempre acompanhando. Então, assim, diário, nós temos uma média de 30 terremotos, que são consideráveis na escala Richter, né? A partir de 2.5, 2.7 na escala Richter para cima, nós temos acontecimento de 30 terremotos por dia no mundo inteiro, né? De grande proporção que a gente possa entender e ficar alerta, né? Então Jesus falou que essas coisas aconteceriam, né? Terremotos, guerras, fomes e pestes em vários lugares, né? Nós temos visto aí, nós vimos com o passar dos anos muitas epidemias, pandemias, como a peste negra, que acometeu no século XV, século XVI, se eu não me engano, a Europa, né, o mundo antigo. Então dizimou milhares de pessoas, não me lembro agora o número aproximado de pessoas, mas se eu não me engano foram 100 milhões de pessoas que morreram com a peste negra. Então sempre houve essas pestes, sempre houve essas epidemias, mas nunca em escala tão rápida quanto está acontecendo agora. Nós estamos vendo, de 2000 para cá nós tivemos várias epidemias, a gripe suína, a gripe aviária, né, e uma série de outras
enfermidades como a própria Covid-19, coronavírus, que está aí assolando o mundo, né? Então esses são sinais da volta de Jesus, sinais que antecederiam a volta de Jesus. E por que esses sinais são importantes para nós? Para que nós estejamos apercebidos quanto à volta de Jesus, né? Os sinais que prenunciam a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. A apostasia tem se evidenciado no meio das igrejas evangélicas a ponto de a Bíblia não ser mais referência para a conduta de muitos que se dizem cristãos. Na natureza, há fenômenos que indicam o cumprimento das previsões apocalípticas. Na vida moral, certamente, há maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana. Mas a Igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilância, como disse Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que nós somos a coluna e a firmeza da verdade, né? Então que aguardemos com santificação a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e estejamos nós apercebidos quanto aos acontecimentos que estão aí, estão acontecendo no mundo inteiro e nós precisamos ficar vigilantes. São os sinais que antecedem a volta de Jesus. Irmão Vinícius, o que tu diz de todos esses sinais? Estamos próximos da volta de Jesus? Muito próximos, muito próximos. Pelos acontecimentos proféticos, bíblicos, está tudo cumprido. Nós temos visto, por exemplo, uma coisa que é tão comum, a gente acha que é somente ação do homem, as queimadas no Pantanal, na Califórnia, né? Eu acho que é nos Estados Unidos lá que está queimando. Na Austrália, né? Se você se lembrar um pouquinho mais, nós tivemos queimadas há um pouco tempo atrás, final do ano passado, né? Grandes acontecimentos. Ontem teve um incêndio de proporções bem grandes no Ceará também. Então são sinais que antecedem a volta de Jesus, as queimadas. Fala no livro do Apocalipse que haveriam queimadas, né? Na terra, a terra começaria a queimar. Então são sinais que precedem, antecedem a volta de Jesus. Nós precisamos ficar alertas, vigilantes e meditando na palavra de Deus, na palavra da verdade. A Bíblia continua sendo nosso manual e guia de conduta. A Bíblia continua sendo a nossa regra de fé. A Bíblia continua sendo as Sagradas Escrituras, meus irmãos. As Sagradas Escrituras. Muitos já não obedecem mais à Bíblia, obedecem ao catecismo de denominações religiosas, obedecem às suas doutrinas, obedecem muitos homens, né? Mas não obedecem a palavra de Deus. Então medita nas Escrituras, leia o Novo Testamento, estude com diligência, com vigilância, com prudência, pedindo a Deus o entendimento das Escrituras, e você verá que esses sinais que antecedem a volta de Jesus estão acontecendo, estão aí em escala mundial no mundo inteiro. Então que Deus possa te abençoar, fica ligado aí, como eu te deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que serão nos próximos 12 domingos. Nós estaremos falando mais acerca da volta de Jesus, né? No próximo domingo tem um vídeo especial aqui. Depois nós vamos falar também sobre o arrebatamento da igreja, o que é o arrebatamento, vai acontecer o arrebatamento, como é que será o arrebatamento da igreja. Nós estaremos abordando sobre todos esses assuntos. Então fica ligado aí, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, não para que eu fique famoso, esse não é o intuito, né? Mas para que a palavra de Deus seja levada e semeada. Eu sei que muitas pessoas hoje que estão se apostatando da fé, deixam de dar ouvidos às vezes para o ensinamento bíblico, não leem mais a palavra de Deus, não buscam mais, e quando buscam é muito pouco tempo, 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos, acho que isso é suficiente, mas passam horas olhando série, olham uma temporada inteira, às vezes no mesmo dia, né, jogando videogame, né, o mundo está acabando. Uma vez eu vi uma pregação do Paulo Júnior, ele disse: o mundo está acabando e você está jogando videogame, né? A igreja é a coluna e o baluarte da verdade, a firmeza da fé. Né? Então nós temos que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Jesus disse, né? Anunciai a morte do Senhor até que venha. Então nós temos que anunciar a sua morte até que venha, e não ficar distraído com uma série de coisas que estão acontecendo no mundo. É o que o diabo quer, é isso aí. É que você fique distraído com o futebol, é que você fique distraído com as novelas, com os filmes, com as séries, com videogames, com uma série de coisas, né? Ele fica desapercebido para a volta de Jesus, não evangeliza ninguém, não prega ninguém, né? Muitos dizem assim para mim: eu não vou na igreja porque nós somos a igreja, eu não preciso ir na igreja, né? Se nós somos a igreja, como é que tá essa igreja aí? Essa igreja aí tá matando a fome do que está faminto? Essa igreja aí está dando água para o que está sedento, com sede? Essa igreja aí está salvando almas, está levando almas ao batismo? Quantas almas você batizou esse ano? Quantas almas você levou a Cristo esse ano? Que igreja é essa? Que igreja é essa que não salva, que não cura ninguém, que não liberta ninguém? Então como é que está essa igreja? Se nós somos a igreja, como é que está essa igreja aí?
Faça uma autoanálise, faça um autoexame e veja como é que está essa igreja, veja como é que está a sua vida diante de Deus. Então fica ligado aí nos próximos domingos, haverão mais 11 assuntos sobre a volta de Jesus, escatologia bíblica, os sinais das últimas coisas, né, a doutrina das últimas coisas, nós estaremos abordando vários assuntos aí. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus e tenha um ótimo domingo na presença de Deus.